Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão promovida pela Associação Espírita Irmã Nilza é Amor. Meu nome é Sidney Ferreira, eu sou do Centro Espírita Luz e Verdade, o CELV, também localizado aqui em Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e atendendo a mais um convite dos queridos irmãos e irmãs do Irmã Nilza, teremos aí alguns minutos pela frente para conversar, para refletir um pouco mais sobre os ensinamentos benditos e transformadores do nosso amado Mestre Jesus. Hoje, então, nós conversaremos sobre o tema o que acontece quando morremos. Algo que sempre na história da humanidade gerou dúvidas nas pessoas a respeito do mistério, né, que envolve o processo do desencarne, da morte, e que a doutrina espírita, através da codificação de Allan Kardec, veio a elucidar, a jogar luz sobre tantos conceitos que antes eram difíceis ou praticamente impossíveis de serem entendidos. Então, eu convido a todos a estarem conosco nesses próximos minutos e antes de adentrarmos o tema propriamente dito, vamos fazer a leitura de uma página de ambientação para em seguida realizarmos a nossa prece e então iniciarmos o nosso estudo. A leitura de ambientação, ela tem por objetivo fazer com que todos nós possamos entrar no clima, né, do ambiente, da harmonização, aqueles que estão chegando, muitas vezes sentando para ouvir um estudo, vindo daquela correria do trabalho. Então, a gente vai relaxando, nos tranquilizando, para podermos aproveitar da melhor maneira possível o estudo. E, para tanto, no encontro de hoje, nós escolhemos o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, né? De Emmanuel pela psicografia de Chico. E vamos fazer a leitura do ponto intitulado Tudo em Deus, que nos diz assim: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, Jesus. Constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. O homem nada pode sem Deus. Todos temos visto personalidades que surgem dominadoras no palco terrestre, afirmando-se poderosas sem o amparo do Altíssimo. Entretanto, a única realização que conseguem efetivamente é a dilatação ilusória pelo sopro do mundo, esvaziando-se aos primeiros contatos com as verdades divinas. Quando aparecem, temíveis, esses gigantes de vento espalham ruínas materiais e aflições de espírito. Todavia, o mesmo mundo que lhes confere pedestal projeta-os no abismo do desprezo comum. A mesma multidão que os assopra incumbe-se de repô-los no lugar que lhes compete. Os discípulos sinceros não ignoram que todas as suas possibilidades procedem do Pai amigo e sábio, que as oportunidades de edificação na terra, com a excelência das paisagens, recursos de cada dia e bênçãos dos seres amados, vieram de Deus, que os convida, pelo espírito de serviço, a ministérios mais santos. Agirão desse modo, amando sempre, aproveitando para o bem e esclarecendo para a verdade, retificando caminhos e acendendo novas luzes, porque seus corações reconhecem que nada poderão fazer de si próprios e honrarão o Pai, entrando em santa cooperação nas suas obras. Então vamos elevar o pensamento ao alto e dizer: Senhor Jesus, Mestre e amigo, obrigado, Senhor, por estarmos aqui em mais este encontro abençoado de reflexões, onde buscaremos, Senhor, estudar, interpretar, entender e principalmente internalizar os teus ensinamentos, os exemplos que o Senhor deixou quando esteve entre nós aqui na Terra e tantos outros através
desses emissários e mensageiros benditos que sempre ao longo da história estiveram entre nós, nos ensinando e nos orientando. E que nós possamos, Senhor, de nossa parte, a nosso turno, fazer o nosso melhor, o nosso possível para buscar essa transformação e sermos pessoas melhores a cada dia. Muito obrigado, então, Senhor. Fica conosco e nos dê licença para iniciar o nosso encontro de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos e amigas, passada aí a nossa apresentação inicial, né? Creio que alguns tenham entrado depois da saudação inicial. Meu nome é Sidney. É uma alegria muito grande estar aqui de novo participando de um estudo para os amigos do Irmã Nilza. E hoje, então, como dissemos no início, conversaremos um pouco sobre o tema o que acontece quando morremos. Então, mesmo entre aqueles que estudam a doutrina espírita, o desencarne causa certo temor face ao desconhecimento do que vem depois. E aí, essa pergunta, essa colocação, o que acontece quando morremos? A melhor resposta para essa questão, o que acontece quando morremos, é uma resposta que, de certa forma, nada tem de exata. É uma resposta que diz assim, depende. Então, o que acontece quando morremos? Depende. E depende de quê ou de quem? Depende de nós mesmos. E nós vamos entender isso um pouco melhor ao longo do nosso estudo. Se nós formos buscar uma definição do que vem a ser a morte, segundo a ciência humana tradicional, nós encontraremos numa definição simples, dizendo que a morte é a interrupção definitiva das funções vitais de um organismo, seja ele qualquer. Então, todo organismo que tenha funções vitais, o que caracteriza a morte são essas funções vitais serem interrompidas de alguma forma. Essa resposta está errada? Não está. Essa resposta está correta. Mas ela é uma resposta puramente material. E ela é insuficiente e não responde àquelas 3 perguntinhas que assolam a mente dos seres humanos há muito tempo, que são quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então a humanidade já avançou muito no conhecimento a fim de hoje ter um entendimento muito maior e melhor a respeito dessas 3 questões, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas ainda falta muito, Ainda falta muito. As religiões, de uma maneira geral, seja qual for a religião, elas dão um entendimento do que acontece depois da morte do corpo físico, Cada uma conforme os seus dogmas. Agora, a doutrina espírita é a única, é a que nos dá os elementos necessários para nós podermos compreender e responder a essas 3 questões acima. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Hoje, no estudo que nós estamos conduzindo, nós tratamos mais especificamente do para onde vamos, em se tratando de uma visão exclusivamente desta encarnação. Mas, como uma forma de apresentação do tema, nós encontramos a doutrina espírita, que é a única que nos fornece realmente os elementos para compreender e responder essas 3 questões. Porque quem somos? Somos espíritos eternos, criados por Deus, simples e ignorantes, com o objetivo de chegarmos à perfeição e à felicidade relativas. Todos chegaremos lá, e chegaremos lá através das experiências por inúmeras encarnações, onde vamos nos depurar, nos aprimorar, evoluir até atingir esse objetivo da perfeição e da felicidade. Então, quem somos? E de onde viemos?
de onde viemos, nós hoje somos frutos de todas as experiências colhidas no nosso passado. Então nós viemos dessas experiências, nós viemos especificamente de um tempo que passamos recentemente no plano espiritual, viemos de uma encarnação passada a essa presente, viemos de outras tantas encarnações. Então a doutrina nos fornece esses elementos. E para onde nós vamos? Para onde nós vamos? Então vamos destrinchar isso um pouco mais à frente. E aí nós recorremos ao Livro dos Espíritos, de início, lá na questão 132, quando Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos dizem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, têm que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la é que, em cada mundo, toma o espírito um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, pensando no objetivo de nós estarmos aqui encarnados hoje, nós encontramos como resposta de que existem dois objetivos principais para a nossa encarnação. Objetivos esse para o qual nós somos direcionados por Deus. O primeiro deles é, como falamos, progredir para chegarmos à perfeição. E o segundo é suportarmos a parte que nos toca na obra da criação. Então, tudo o que existe no universo foi criado por Deus com um fim útil e tem uma parcela de participação importantíssima na obra do todo da criação de Deus nosso Pai. Então esses são os dois objetivos do motivo pelo qual nós estamos encarnados. E aí, falando especificamente agora sobre a morte, né? A morte ela sempre foi algo, então, que despertou medo nas pessoas, justamente pelo desconhecido. E aí, com isso, na história, foram criados vários símbolos ao longo da história que representam essa, digamos, coisa ruim que vem a ser a morte, justamente por despertar esse medo, esse terror nas pessoas em função do desconhecido. Então, a morte, ela sempre foi vista pelos seres humanos como algo muito ruim. Então, existem aquelas símbolos, a morte com aquela figura, né, com uma foice na mão, a cruz com uma caveira e uma série de outros símbolos que existem e visam representar a morte. E nós vemos então que esses símbolos, eles na sua totalidade têm uma visão, uma conotação negativa acerca da morte, né? E o Espiritismo vem então, usando um jogo de palavras, matar a morte e nos livrar desse medo do túmulo, né? Do processo de morrer. E esse simbologismo que nós usamos nas palavras, do matar a morte, significa que o Espiritismo veio acabar com essa concepção de morte tal qual nós entendemos, né? Então, isso significa que nós devemos encarar, só porque somos espíritas, nos dedicamos ao estudo da doutrina, nós devemos encarar o desencarne com frieza. Não é isso. Todos nós temos sentimentos que nos envolvem ao longo da vida. Mas esse processo, a partir do momento que a doutrina espírita nos joga a definição de que a morte, na verdade, não existe, ela é apenas uma passagem, mais do que isso, ela é um retorno à nossa verdadeira vida, que é a nossa vida no plano espiritual. Essa é a nossa vida real. A vida na Terra, aqui, essa encarnação, é apenas mais um das inúmeras
experiências transitórias de encarnação que nós temos, importantíssimas, claro, como parte do nosso processo evolutivo, mas experiências transitórias para depois retornarmos ao nosso plano espiritual, à nossa vida real, para, na continuidade desse processo evolutivo, chegarmos a um ponto em que não precisaremos mais encarnar. Ao ponto de sermos espíritos puros e angelicais, onde o processo de encarnação que visa a evolução não será mais necessário. Isso, obviamente, não significa que esses espíritos que lá chegam, que nós chegaremos um dia, ficarão o restante da eternidade num estado contemplativo. Não é isso. Esses espíritos que lá chegam passam a se dedicar única e exclusivamente a auxiliar aqueles outros irmãos, nós que estamos na caminhada também, e nós, a nosso turno, ao lá chegar, nesse estado de espíritos puros angelicais, também faremos isso. Então o Espiritismo veio de fato matar a morte naquela visão negativa para uma visão completamente diferente do processo, né? E aí nós encontramos uma frase de Chico, muito bela, que nos diz que é no mistério da morte que nasce a vida. Então, a morte, aquilo que é tido por algo misterioso e desconhecido, na verdade, descortina o retorno à nossa vida real. Haroldo Dutra também nos diz, numa frase belíssima dele, ele diz assim: a perda de um ente querido, alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna, a perspectiva de um fim de tudo, é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar com a maravilha do esclarecimento, da possibilidade de comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós que ainda estamos em provas e expiações no corpo físico. Então nós sabemos que, além disso tudo que falamos até aqui, o Espiritismo ainda nos traz, nos explica e nos possibilita a questão da comunicação. E nós vemos isso presente o tempo todo, né? Naquelas mensagens, naquelas comunicações que os espíritos desencarnados, quando permitido, quando podem, passam, e muitas vezes essas comunicações vindo com informações que torna praticamente impossível negar a autenticidade daquelas informações. Então isso tudo são partes de uma doutrina que é o Espiritismo, nos mostrando que a vida no pós-morte, o que acontece depois que morremos, é que, primeiro de tudo, nada acaba. E, segundo, o que vai acontecer, considerando que nada acaba, depende de nós, do que nós fomos em vida. E nós vamos continuar falando desse aspecto, né? Porque esse depende joga em nós a responsabilidade pela nossa felicidade ou pela nossa infelicidade. Fazendo uma analogia de comparação, imagine que a nossa um ano letivo na escola se equivalha ao período em que nós estamos aqui em uma encarnação. Se durante o nosso ano letivo na escola nós nos dedicamos, estudamos, fazemos as tarefas, participamos do trabalho, lá no final do ano nós passarmos de ano, nós teremos o direito de curtir as nossas férias com a cabeça tranquila, para nos prepararmos para o degrau seguinte, para o próximo ano de estudos. Agora, se nós não fizermos isso, no final nós teremos repetido de ano, teremos que fazer aquele ano novamente, teremos muitas vezes que, enquanto aqueles que já passaram de ano estão curtindo as suas férias, nós teremos que estar estudando para uma recuperação, né? Então, o que acontece no pós-ano letivo depende de como nós fomos durante o ano letivo. Então, o que acontece conosco depois da morte do corpo físico depende de como nós fomos ao longo da nossa vida, com todas as oportunidades que temos, com a forma como lidamos com o nosso livre-arbítrio, as escolhas que fazemos e as causas e consequências que vamos colher depois. Não é isso? Então o Espiritismo vem nos mostrar, e as provas da imortalidade da alma que o Espiritismo apresenta
nos levam, então, a profundas reflexões sobre a vida, porque essas provas da imortalidade da alma, elas alteram certas perspectivas e prioridades, né? Porque, veja, se você é uma pessoa que tem uma visão extremamente materialista da vida, de que a única coisa que importa é a vida que você vive aqui, a partir do momento que você começa a entender que não, que após a morte a vida continua pela eternidade, isso altera, ou pelo menos deveria alterar, suas perspectivas e prioridades perante a vida, porque aquilo que você imaginava que se acabaria num determinado momento, quando as funções vitais do seu corpo se esgotassem, na verdade não. Então isso deve provocar uma alteração de perspectivas e prioridades em nós. Deve acontecer, mas de novo, temos o nosso livre-arbítrio, né? Então, essas provas da imortalidade da alma, elas trazem esperança para nós, né? Muitas vezes, quando se trata do desencarne de um ente querido, ou muitas vezes as vicissitudes da própria vida, essa esperança ela vem acompanhada de alguns momentos de dores e de lágrimas, mas essa esperança de que, na verdade, nada acaba. Então, nenhum sofrimento ele é para sempre, né? E aí, na morte, então, nós vemos que o morrer ele não é um problema. A morte, na verdade, ela é uma libertação disso que é esse momento em que nós estamos aqui presos com muitas das nossas faculdades limitadas, as faculdades do espírito limitadas, para que nós possamos realizar ou passar pelas provas e pelos desafios da encarnação corrente. Então a morte ela é uma libertação, ao passo que eu volto a ser e a ter tudo o que eu sou e já adquiri ao longo de todas as minhas encarnações. Mas quando nós dizemos que a morte não é um problema, que a morte é uma libertação, nós devemos acrescentar que desde que ocorra no tempo que fora previamente planejado e programado. Porque nós sabemos que todos nós passamos por um processo de planejamento reencarnatório, onde a nossa próxima encarnação é definida por aqueles espíritos que são os responsáveis por cuidar desse processo, do qual nós participamos, uma vez entendedores do que nós precisamos fazer para buscar a reparação das nossas faltas passadas. Então é feito um planejamento da nossa vida, e esse planejamento ele envolve tudo. Ele envolve as características do nosso corpo físico, ele envolve o meio social onde nós estaremos inseridos, ele envolve muitas vezes os encontros e desencontros que teremos ao longo da vida. Tudo isso, claro, sem tirar e nem limitar o nosso livre-arbítrio. Então, em hipótese alguma, nós devemos pensar, por exemplo, no suicídio como uma forma de alcançar essa libertação. Porque o suicídio, na verdade, nós estamos aí há 2 dias da conclusão do Setembro Amarelo, que é um mês onde se dedica à prevenção e combate ao suicídio, que na verdade é algo que deve ser uma constante na vida de todos, mas esse mês é uma campanha que é feita, né, para esse ato que é de uma gravidade tremenda, porque se Deus, nosso Pai, nos deu a vida, só a Ele cabe o momento de definir quando a vida, essa vida corporal, deve se encerrar e então retornarmos ao corpo físico. A nós não cabe essa decisão, a nós cabe ter resignação, paciência, coragem, fé, esperança de que as maiores dores passarão, né? E que nós não devemos recorrer a essa saída que na verdade não ela só vai nos acarretar sofrimentos muito maiores do que os que nós já temos na vida atual. Então devemos passar pela vida procurando ser o melhor que nós podemos, procurando nos dedicar ao próximo, a trabalhar, a nos melhorar, cultivar bons pensamentos, buscar domar as nossas más inclinações, como Kardec já nos diz,
né? E aí sim, buscando passar pela vida sendo o melhor que nós podemos nas condições que nós temos, aí sim, quando o momento do desencarne chegar, quando o momento da morte chegar, no tempo programado e devido, aí sim ela se caracterizará como uma libertação e nós encontraremos os méritos devidos pelo nosso esforço, né? E aí nós vamos encontrar ainda nessa relação de morte, né, de desencarne, nós encontramos assim uma questão muito interessante de que quando alguém desencarna aqui na Terra, para os que ficam encarnados é uma tristeza imensa, né? Mas para aqueles que já estão no plano espiritual é uma alegria imensa por estarem recebendo de volta aquele que também numa analogia havia como se aqui na Terra um parente, uma pessoa muito querida nossa, embarcasse numa viagem, demorasse um longo tempo e depois voltasse para casa. É mais ou menos como aqueles nossos queridos que estão no plano espiritual nos recebem quando nós retornamos de mais uma experiência na carne. Então é tristeza para nós e felicidade para eles no além. E do contrário, e é interessante essa visão, quando ocorre um nascimento, que é o oposto, né? Quando ocorre um nascimento, para nós aqui na Terra é uma alegria imensa aquele novo ser que está nascendo, né? Aquele bebezinho, aquela criança que chega numa família. Mas para aqueles que ficaram no plano espiritual, não podemos dizer que seja um sentimento de tristeza, porque existe a compreensão, mas é um sentimento de que aqueles que estão indo para encarnar, para aqueles que ficam no plano espiritual, é a mesma sensação como se um filho nosso estivesse indo para uma viagem onde a gente sabe que ele vai enfrentar muitos desafios, muitos perigos, pode cair, pode se machucar, e aí fica aquela apreensão, aquela aflição por aquele nosso querido. Então, para aqueles que ficam no plano espiritual, quando alguém reencarna, fica essa sensação. Então, é interessante essa visão, né? No momento da morte, tristeza para nós, felicidade para eles desencarnados. No momento do nascimento, ocorre o oposto. Então, é muito interessante essas visões. E aí nós recorremos de novo a Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando nos diz que sucede à alma após no instante da morte. E os espíritos dizem, volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Então essa resposta dos espíritos é o que nós dissemos, né? Desencarnou, continuamos a ser exatamente quem somos, apenas sem a veste do corpo físico. Não é isso? E aí, Kardec também questiona os espíritos, né? E aí existem conceitos muito interessantes, tanto no Livro dos Espíritos, quanto no Céu e Inferno, quanto em muitas outras obras, mas essas obras, principalmente no que diz respeito a esse tópico que nós estamos conversando, Kardec segue, né? São felizes ou desgraçados os espíritos errantes? Errantes, no caso, são aqueles espíritos que se encontram no plano espiritual no período compreendido entre uma encarnação e outra. E aí Kardec pergunta isso, são felizes ou desgraçados esses? E os espíritos respondem, mais ou menos, conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cujo princípio conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e, desde então, procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo sua vontade, representando isso para ele uma punição. Esse processo é interessante porque quando retornamos ao plano espiritual, nossa visão, que aqui na Terra ela é restrita, ela se amplia muito no sentido de nos entendermos como espíritos, como individualidades, não só tendo a visão da última encarnação, mas de uma maneira geral no entendimento da nossa situação. E aí nós compreendemos o que nós precisamos para ser mais felizes.
e aí vamos em busca disso. Mas tudo acontece no tempo de Deus, não é? Então esse processo é muito, muito interessante de nós entendermos, né? E aí, em mais uma análise, Kardec segue perguntando aos espíritos: haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos segundo seus merecimentos? Já respondemos a esta pergunta. Essa pergunta está lá no finalzinho do Livro dos Espíritos. Já respondemos. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como eles estão por toda parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado existe, especialmente destinado a uma coisa ou outra. Quanto aos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou desgraçados, conforme é mais ou menos adiantado o mundo que habitam. E aí, nesse ponto, a gente comenta sobre um tópico que é aquela relação entre aquelas duas palavras que são o céu e o inferno. Porque muitas religiões, que obviamente nós devemos guardar o maior respeito por todas as religiões que buscam conduzir o ser humano ao bem, muitas religiões consideram a existência de espaços, inclusive circunscritos, onde o espírito habitará, o ser habitará depois de morrer, pela eternidade. Se foi bom na vida, vai para o céu; se não foi, vai para o inferno, para aquela felicidade eterna ou para o suplício eterno. E o que os espíritos vêm a nos explicar é que justamente esse conceito de céu e inferno são conceitos alegóricos, né? Representam, de novo, com todo respeito a todas as religiões, mas são conceitos que, na verdade, precisam ser interpretados, porque tais lugares circunscritos não existem. O céu e o inferno, na verdade, ele existe dentro de nós. Nós é que fazemos o nosso céu ou o nosso inferno. Como os espíritos disseram nessa resposta a Kardec, cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade ou da sua desgraça. E como os espíritos desencarnados estão por toda parte, não existe um lugar circunscrito ou fechado para espíritos que estejam felizes ou que estejam desgraçados. Não existem. Existe, claro, mundos locais destinados, né, ou onde só tem acesso espíritos mais adiantados, mas não são lugares que se caracterizam como os conceitos de céu e inferno foram apresentados na história, né? E aí o Kardec segue perguntando: de acordo então com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem, tais como o homem os imagina? E aí os espíritos completam: são simples alegorias. Por toda a parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme também já dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram quando são perfeitos. Então, os espíritos nessas perguntas, e posteriormente do Livro dos Espíritos e também no Céu e Inferno, onde nós encontramos uma notinha de Kardec, uma nota de Kardec que diz: a localização absoluta das regiões e das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Então, em resumo, céu e inferno são estados de consciência. E esses estados são relacionados a quê? Olha a gente puxando aquela palavrinha que nós falamos no início do nosso estudo. O céu e o inferno são estados de consciência. E esses estados dependem, lembram da palavra depende que nós usamos lá no início do nosso estudo? Esses estados de consciência dependem de quê? De nós mesmos, das nossas escolhas e do que nós construímos dentro de nós.
não é? E quando nós pensamos assim, se o que nós temos dentro de nós não estamos satisfeitos com isso, como podemos nos melhorar? Como domar essas nossas más inclinações para nós chegarmos lá, sendo esse lá aquele céu dentro de nós, aquele estado de consciência que nos fará com que naturalmente no pós-morte, no pós-desencarne, no retorno ao plano espiritual, que eu esteja numa condição de paz e tranquilidade, com desafios a vencer, sim, porque ainda sou um espírito em evolução, mas com tranquilidade e paz de espírito. Então, como nos melhorar, né? E aí são aquelas fórmulas que nós já sabemos: esforço em não repetir erros já identificados em nosso comportamento. Olha que interessante isso. Santo Agostinho dizia isso, né? Santo Agostinho dizia que, ao se recolher todos os dias, ele passava em vista o seu dia e os pontos onde ele identificava que ele não tinha agido bem, ele refletia sobre o que realmente deveria ter feito para ter agido bem e, no dia seguinte, se esforçava por não repetir aquele padrão de comportamento, aquele erro. Então, se nós já cometemos um erro, cometemos erros, vamos nos esforçar para não repetir esses erros já identificados no nosso comportamento. Aprender a não julgar e a não criticar os semelhantes, assim como nós não queremos ser julgados e nem criticados, né? Estar atentos às diversas oportunidades de praticar o bem, o amor e a caridade que surgem para nós a todo tempo. Desenvolver a fé, a esperança, recorrer à prece em todos os momentos, mas principalmente nos momentos de dificuldade, onde nós precisamos lembrar de levar o pensamento a Deus para pedir a ajuda bendita. Buscar o conhecimento para compreender a vida. Então, isso tudo, todos esses elementos unidos, já chegando aqui na conclusão do nosso estudo, nos possibilitarão passar pelo instante da morte, né? Nisso que a doutrina espírita com tanta clareza nos mostra como sendo apenas um mecanismo de passagem, de transição para retornarmos à nossa vida real, para nós passarmos por isso com a consciência íntima de termos feito o nosso melhor e aí seguir em frente, né? Desta forma, nós conseguimos encarar esse processo do desencarne, que para muitos ainda é envolto em mistério, em desconhecimento, de uma forma muito mais tranquila para o espírito, né? Então é nisso que nós devemos nos focar e buscar. E aí, para concluir o nosso estudo, nós repetimos aquele parágrafo de Haroldo, aquela fala dele, de Haroldo Dutra, que é muito bela, onde ele nos diz, né, como dissemos um pouco antes no nosso estudo, que a perda de um ente querido, alguém que amamos, a perspectiva de uma separação eterna e a perspectiva de um fim de tudo é uma das ideias mais aterradoras que o Espiritismo soube afastar com a maravilha do esclarecimento. A possibilidade de comunicação entre aqueles que já atravessaram os portais da morte e nós que ainda estamos em prova e expiações no corpo físico. Então é isso, meus irmãos e minhas irmãs. O que acontece quando morremos? Essa é o tema, é a pergunta central do nosso estudo. E a resposta para isso é que, de uma maneira resumida, nós continuamos a ser exatamente quem somos. Então, se nós continuamos a ser exatamente quem somos, nós gostamos de quem somos hoje? Então, que nós possamos fazer essa pergunta para nós e busquemos a responder sinceramente. Estamos satisfeitos com o que nós somos hoje? E se nós não estamos satisfeitos, não é motivo para desespero, porque Deus nos concede oportunidades para nos melhorarmos o tempo todo. Então, se nós não estamos satisfeitos, façamos como Santo Agostinho. Vamos refletir sobre os pontos em que erramos, refletir sobre o que podemos fazer para nos melhorar e nos esforçar para seguir esse caminho.
Podemos voltar a errar? Podemos. Ainda somos falhos. O que nós não podemos é deixar para lá e achando que por sermos falhos, eu vou errar sempre mesmo. Isso é que não é isso que Deus espera de nós. Ele espera o nosso esforço em domar as nossas más inclinações e buscarmos a nossa transformação moral. Se fizermos isso, a resposta ao o que acontece quando morremos será a mais simples e tranquila de todas. Continuaremos a ser exatamente quem somos, né? Seremos recebidos por aqueles que nos amam e a nosso turno receberemos também aqueles nossos amores que permanecerão na terra quando nós retornarmos ao plano espiritual. Então, meus queridos, minhas amigas e amigos, eu espero que esses momentos tenham sido para vocês valiosos em termos de reflexão, como foram para mim no momento da preparação e do estudo desse nosso encontro de hoje. Gostaria de agradecer aos amigos, né, do Hermanilza por mais este convite, a todos que estão acompanhando a nossa transmissão, sejam os companheiros da casa, de outras instituições, pessoas que não são vinculadas a nenhuma instituição, ou até pessoas que não sejam espíritas, mas que tenham chegado até o nosso estudo pela indicação de alguém, ou por acaso, que sabemos que o acaso não existe, tenham encontrado o nosso vídeo, talvez navegando pela internet. Então, muito obrigado pelo carinho da sua atenção e convido a todos, então, a realizarmos uma prece para a conclusão do nosso estudo. Então, vamos mais uma vez elevar o pensamento a Deus e dizer: Senhor Jesus, Mestre amigo, obrigado, Senhor, pela oportunidade do estudo bendito de hoje. Que nós possamos, Senhor, conforme nossas reflexões, procurar compreender quem somos, de onde viemos, para assim nos melhorar, de forma que o para onde vamos seja, Senhor, reflexo da nossa consciência e que ela já possa estar tranquila neste momento. Obrigado, Mestre. Pedimos o teu amparo a todos aqueles que sofrem, que possam receber esse bálsamo bendito da espiritualidade para cada um suportar o seu quinhão de lutas e dores nessa vida, mas com a certeza e a fé íntimas de que nenhuma dor é para sempre e que nós sempre teremos a tua presença ao nosso lado, Senhor. Muito obrigado mais uma vez e dê-nos licença para encerrar o nosso encontro de estudos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos mais uma vez. Fiquemos com Deus e em paz.